Olá, eu sou Juliana Ribeiro, psicanalista, e eu quero conversar com você hoje sobre ficar preso ao passado. Uma pessoa me procurou uma vez, me contando que quando ela era pequena, era uma criança ainda, ela foi abusada sexualmente pelo pai e pelo irmão. E esse abuso durou por alguns anos. Infelizmente, todo o trauma que este abuso causou nesta senhora foi guardado e dimensionado dentro dela e da vida dela, de tal forma que mesmo depois de casada, com filhos, ela não conseguia se ver livre deste passado. Ela me contou que ela tinha filhos e ela não conseguia se relacionar com seus filhos homens. Ela não conseguia receber um abraço do filho. Quando o filho ia abraçá-la, ela tinha medo, ela tinha pavor do filho, porque ela se recordava daquela situação que ela viveu no passado. Infelizmente, é possível estarmos hoje no presente e vivendo o passado. Olha, você pode trabalhar numa empresa de tecnologia avançada, cujo olho está lá na frente, lá no futuro. Mesmo assim, você desenvolvendo um bom trabalho dentro dessa empresa de tecnologia, a sua emoção pode estar no passado. Você pode estar preso a uma questão, a uma situação do passado, vivendo como um museu, uma peça de museu. E o passado, ele tem uma influência na vida das pessoas, infelizmente. O passado é tudo aquilo que nós vivemos até o dia de hoje. Desde o ventre da nossa mãe até o dia de hoje, nós dizemos que é o passado. Este passado, o passado de coisas boas ou ruins, ele vai influenciar na nossa conduta. Portanto, é necessário que a gente lide com o passado da forma correta, resolva questões do passado para que este passado não nos influencie mais. Lembranças dolorosas, lembranças do passado que te causam dor, isto está mostrando que você precisa resolver aquela situação. Ela ainda não foi resolvida. Se um problema do passado, quando você lembra, te paralisa, quer dizer que você precisa resolver aquela questão. Ainda não foi resolvido. Eu conheci uma senhora que durante toda a infância, ela ouviu os pais dizendo que ela nunca seria nada na vida. Ela cresceu ouvindo essas palavras. E mesmo depois de casada, exercendo uma profissão, ela se via um nada na vida. Aonde ela estava, onde as portas se abriam para ela ia, mas ela se sentia um nada. Aquelas palavras na infância causaram impacto na vida dela, dirigindo, segurando o presente, porque apesar dela ser uma profissional, ela não conseguia desenvolver, porque tudo que ela fazia baseada nas palavras que ela ouviu na infância. Infelizmente, o passado não resolvido pode prender uma pessoa em questões, em situações que aconteceram há muitos anos atrás. E nós precisamos lidar com o passado. Será que existe alguma coisa no seu passado que te controla? Será que hoje você é adulto, um homem, uma mulher, casado, já tem filhos, tem uma profissão, mas ainda não consegue desfazer de algumas questões do passado, não consegue agir de forma apropriada? Talvez você já tenha seus 30 anos, 35, 40 anos, talvez você já tenha uma profissão, mas age às vezes como uma criança. Uma criança que, quando é confrontada, quando ouve um não, faz birra, não aceita, bate a porta,
Tudo isso pode ser algo que aconteceu no seu passado e criou um padrão de comportamento. E hoje, mesmo adulto, você age como uma criança. Precisamos estar livres das prisões do nosso passado. Você está preso em alguma questão do seu passado? Deixa aqui nos comentários se existe alguma coisa do seu passado que está lhe prendendo. E enquanto isso, se esse conteúdo ele é importante para você e você conhece pessoas também que precisam estar livre do passado, deixe um like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam estar livres do passado e ter uma vida feliz. Essa é a nossa única oportunidade de vida e nós não podemos jogá-la fora vivendo do passado, presos, acorrentados a questões do passado. Passado é tudo aquilo que compõe a nossa vida. O passado deve servir apenas de material didático, apenas de experiência, e não algo que venha ditar o nosso futuro ou definir o nosso futuro. Quando começamos a definir o nosso futuro com base no nosso passado, ou seja, você recebeu uma palavra de crítica ou de zombaria. O professor pediu para que você fosse no quadro negro, escrevesse alguma coisa ali, e quando você estava escrevendo, você errou a palavra, e você foi criticado pelo professor, os coleguinhas todos riram, e naquele momento você ficou preso. Naquele momento você achou que você nunca mais seria capaz de estar em público, de falar com pessoas, ou de fazer qualquer outra coisa que as pessoas estivessem vendo. Se esta questão do seu passado define o seu hoje, ou seja, quando alguém lhe pede para falar em público ou para fazer alguma coisa que você vai ter um destaque e você fica preso porque você, consciente ou inconsciente, se lembra daquela questão do passado, o passado é um definidor do seu futuro, então tem que ser tratado. Olha, o nosso corpo mostra muito isso para todos nós. Nós temos olhos na frente, nós não temos olhos atrás, porque nós não podemos olhar para trás. Alguém ou pessoas que ficam o tempo todo olhando para trás, elas têm pouca capacidade de ir para frente. Prova isto é um número enorme, exagerado de pessoas com depressão emocional. Pessoas que estão presas a uma dor do passado, não conseguem resolver aquela questão e têm uma tristeza profunda por conta destas questões do passado. E nós precisamos resolver e lidar com tudo isso. Tem um sobrinho que ele, quando fez aniversário de 18 anos, uma tia o procurou e disse assim para ele: quando você fez 1 ano de idade, aquele nosso parente, fulano de tal, estava presente. E ele me magoou tanto e até hoje eu não consigo perdoar. Imagine só. 18 anos se passaram com aquela mágoa no coração. E a pessoa que foi vítima de uma ofensa ou de alguma coisa que a magoou, ela está vivendo a vida presa ao passado. Ela foi numa festa, mas ela está relembrando situações do passado. Nós precisamos lidar com isso, lidar com o passado. O passado nos prende quando alguém nos ofende. Quando pessoas nos ofendem, nos magoam, quando pessoas fazem algo ou falam algo contra nós e que nos magoa muito. Ou então alguém que deixou de fazer aquilo que deveria ser feito e aquilo nos magoa também. E nós precisamos lidar com essa questão. O passado também nos prende quando nós fizemos algo com alguém ou conosco mesmo. E aquela situação que nós fizemos, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos ficar livre, porque remoemos, relembramos aquela situação, lembramos as falas, lembramos as pessoas que estavam envolvidas,
Às vezes, nós não conseguimos ficar livres do passado porque nós deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. E ficamos pensando, por que eu não fiz, por que eu não falei, por que eu deixei de fazer isso? É uma forma de estar preso ao passado. Existe apenas uma maneira de estarmos livres, completamente livres do passado. Se nós conseguirmos perdoar. O perdão para o próximo e o perdão para nós mesmos. O perdoar a si mesmo é tão difícil quanto perdoar o próximo. E quando se trata de perdão, não quer dizer quando você perdoa alguém que aquela pessoa não vai pagar pelo que fez. Isso é uma ingenuidade, acharmos que o nosso perdão vai fazer com que aquela pessoa não pague a dívida que ela tem. Isso é com Deus, isso é com a justiça do mundo. A questão do perdão tem a ver não com o ofensor, tem a ver conosco, porque somos nós que estamos feridos, somos nós que precisamos de cura. Somos nós que tem ali uma ferida aberta. A pessoa que nos ofendeu, às vezes, nem vivo mais está. A pessoa que nos ofendeu, às vezes, nem sabe que nos ofendeu. Então, somos nós que temos de lidar com aquela questão. E não existe forma da mente, do subconsciente, aceitar essa libertação do passado, a não ser com o perdão. Você tem de perdoar. As pessoas têm dificuldade em perdoar porque, como eu disse, acham que o agressor vai ficar livre. Você pode ter certeza que, ainda que não haja justiça nessa terra, justiça dos homens, existe justiça de Deus. E tudo que se planta, se colhe, mais cedo ou mais tarde. Então, você pode descartar esse tipo de pensamento. Uma outra questão, as pessoas pensam, eu não vou perdoar porque se eu perdoar eu sou bobo. Eu sou uma boba se eu perdoar essa ofensa. Se você não perdoar, você vai ficar doente. Se você não perdoar, você vai continuar preso no passado. Ou presa naquela pessoa que te ofendeu. É como se você estivesse sendo ofendido no passado e hoje. E amanhã, e várias vezes, porque você está preso emocionalmente a um agressor. É impossível você estar preso a alguém que lhe feriu e você ainda não conseguiu perdoar sem ficar ferido. Então, quando você perdoa uma pessoa que lhe ofendeu, uma situação, ou até você mesmo, você está se desvinculando daquela pessoa. Automaticamente você está desvinculando daquela dor.